Boa noite. Muito feliz de ter recebido um tema que a princípio era livre para eu escolher, e aí eu comecei a procurar algum tema, e aí tenho usado na minha pesquisa não, falei um termo muito pesado, mas na minha curiosidade com o espiritismo, de vez em quando, a inteligência artificial. Aí, conversando com o Regilson, eu usei o ChatGPT e perguntei para o ChatGPT, até uma pergunta muito abusada da minha parte, que é: quais são os temas mais relevantes do espiritismo para uma palestra agora? Como se eu tivesse condição de fazer, né, uma palestra desse tipo. Mas perguntei, não custa perguntar, né? Ele respondeu. Aí ele respondeu sobre alguns problemas do movimento, inclusive a pouca frequência de jovens e crianças hoje que o movimento espírita está tendo. Falou algumas outras coisas e citou reforma íntima. Aí eu pensei, reforma íntima tem bastante coisa, né? O Registro também me ajudou, né? E os outros temas muito pesados para a pobre criatura aqui, escolhemos reforma íntima. E aí eu quis fazer um apanhado, né? Até coloquei aqui os dois livros, porque a doutrina de Kardec e as obras básicas são mais de 50 minutos, que eu já estou cronometrando ali para falar. Eu tentei pegar os dois, que eu posso falar assim, mais comuns, mais usados, né? Todo mundo que começa a estudar, começa por eles. E fiz uma nova busca, que eu achei bem interessante, porque na hora que a gente está fazendo o estudo, preparando a palestra, né? É uma terceira opinião, você entrar lá naquela ferramenta de inteligência artificial e pedir a opinião dela. Então eu pedi de novo e perguntei quais são os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, na opinião dela, tá? Que melhor tratam, que mais tratam a reforma íntima. E ela respondeu esse eu devia ter colocado entre aspas aqui, porque essa frasezinha lá em cima é dela. Esses capítulos e trechos falam de autoconhecimento, transformação moral, desprendimento e prática do bem, ou seja, os fundamentos da reforma íntima. Primeira coisa que eu achei da IA, que bonitinho, ele conhece a gente, né? Porque ele acertou, né mesmo? Né? Falou, a gente busca realmente esse autoconhecimento, a transformação moral, ser desprendido, praticar o bem, e colocou na opinião dela, né, quais seriam. Então tem o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, realmente de autoconhecimento e transformação moral. O Cristo Consolador, aí eu não daria tempo de eu ir citando, mas concordo com a amiga, ela aqui tem reforma íntima em todos os trechos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os misericordiosos. Aí vem o capítulo Sede perfeitos. Aí temos a fé transporta montanhas. Aí no capítulo 25, buscar e acharei. Nossa, começando a escolher ali o rumo. Eu já tinha até conversado com o Regilson sobre para onde eu ia apontar, mas já comecei a escolher um pouco o rumo da palestra. E aí fiz a mesma pergunta citando o Livro dos Espíritos. E aí, como eu entendo que os temas de palestra chegam muito para o palestrante, para ele estudar mesmo, né? E o Livro dos Espíritos é um livro que eu não li tanto como o Evangelho. Eu tentei procurar do Livro dos Espíritos, mas ele deu aqui pontos que eu e o Registro, pelo menos eu, na hora que eu passei para ele, nem pensei, que é a parte terceira das leis morais. Essas leis são fundamentos da reforma íntima. Aí tá? A lei de adoração de 649 e 666 mostra a importância da elevação do pensamento e da humildade diante de Deus. Citou a lei do trabalho nas questões 674 a 685. O esforço é lei da natureza, inclusive o trabalho moral de melhorar-se. Interessante mesmo.
E a lei da sociedade enfatiza o aperfeiçoamento através da convivência. Aprender com os outros é parte da reforma. Quantas vezes, principalmente falando particularmente sobre mim, né, com 50 anos, já me dá vontade assim, de ficar mais no meu canto, fico me questionando assim, para que essa convivência toda, meu Pai eterno, me deixa aqui no meu cantinho um pouco, né? E aí a gente vê que isso faz parte da minha reforma moral. Se eu não tiver esses contatos, eu não evoluo tanto, né? Aí ele continua falando, né, sobre o Livro dos Espíritos e Reforma Íntima, fala da lei do progresso, da 776 a 802, que trata do aperfeiçoamento individual e coletivo, base doutrinária da reforma íntima, lei da igualdade e da liberdade, as questões 803 a 872 mostram que o livre-arbítrio é o instrumento da autotransformação, verdade, livre-arbítrio é instrumento da autotransformação. Eu, como sempre, fico criando a palestra, né, assim, a apresentação, ouvindo os grandes palestrantes, que eu não sou besta. Então, o Haroldo várias vezes cita aí a lei de justiça, a lei de liberdade, a força do livre-arbítrio na nossa reforma, né? No momento de hoje, onde eu estava procurando terminar os slides, ele fala que a gente não espera ficar bom para trabalhar para o Cristo. A gente vai trabalhar para o Cristo e lá a gente vai ficar bom. Se fosse esperar, né, eu estaria esperando até hoje, porque foi o trabalho que veio me transformando, essa busca toda por entendimento. Né? A parte quarta, né, Esperanças e Consolações, de 959 a 1019, sobre penas e recompensas futuras, mostram que o verdadeiro julgamento está em nossa consciência. O progresso moral é o caminho para a felicidade futura. Verdade, sentimento de culpa que nos abate quando erramos, né? E nenhum desses eu tinha enxergado. Isso que eu achei interessante na pesquisa, né? E como eu trato aí nas minhas construções, eu acho que ela está até melhorando em relação ao espiritismo, porque quando ela erra, eu falo com ela, eu escrevo, nada a ver, minha amiga. Falou aí, não tem nada a ver mesmo. E aí faço uma outra consideração de, quem sabe um dia alguém escuta, né? E coloca para nós uma foto mais simpática do Kardec. É difícil achar. Será que esse homem não riu uma vez, gente? A gente com um problema, né, de evasão da casa espírita, querendo trazer o jovem, querendo trazer a criança, e o Kardec é sempre retratado, com a cara fechada, meio de lado, com uma sobrancelha para cima, uma cara de mal. Deve ter uma foto assim, mais, né, que dê uma conotação mais simpática para o homem. Alguém deve ter e precisa disponibilizar para todos. Mas aí eu cheguei aonde eu achei interessante. O que eu achei mais interessante ainda foi a minha escolha, não tem nada a ver com a que a IA escolheu, que foi a pergunta 919, que está no capítulo 12, da perfeição moral, num capítulo que trata das virtudes e dos vícios, das paixões, do egoísmo, dos caracteres do homem de bem. Então eu achei bem assim, reforma íntima mesmo, né? E termina com esse conhece a si mesmo. Aí eu, com todo respeito à IA, fiquei na minha aqui, que eu achei bem interessante para a reforma íntima. E a pergunta é, qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um Kardec pragmático, né? Tipo assim, virou e falou, me dá essa receita desse bolo aí, me fala o que é para fazer, né? Para essa academia. Quantas séries de 10 aí, 3 vezes por semana? Que aí eu consigo fazer esse negócio. Aí ele recebeu uma resposta que na pergunta letra A, aquelas partes que eu gosto de, já é uma vida muito atribulada que a gente tem nesse mundo de hoje, obrigado. Então eu gosto de buscar algum tipo de leveza e humor nas coisas. E eu achei que o Kardec ficou aborrecido com essa resposta. Na letra A, vocês vão entender por quê.
Ele responde assim, isso eu já sei, tipo isso. Mas vamos continuar aqui no Aristóteles, ó. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída ao filósofo grego Sócrates, desculpa, falei Aristóteles, né? Que viveu de 470 a 399 a.C. Aí eu já aproveitei e trouxe dele alguma coisa. Só é útil o conhecimento que nos torna melhor. Essa é uma frase de Sócrates, eu achei bem interessante, porque assim, fica perdendo tempo com cultura inútil, né? A internet tem tanta coisa tanta informação que não te agrega uma vírgula, né? Ficar sabendo o que aconteceu com o Vini Júnior e aquela menina, gente, tudo bem, né? Já são, assim, informações que não te agregam em nada. Se a fulana vai ser rainha de bateria, se ela sabe sambar, se ela não sabe sambar. Então, tem umas coisas, assim, que não são conhecimentos que te tragam alguma coisa. Pode até ser um momento de prazer ali, de descanso, né? Eu, como trabalho muito, eu jogo um joguinho no meu celular, que eu brinco com as pessoas, que é o meu momento ameba, assim, que eu fico cuidando da minha aldeia, que é para ali para relaxar, mas não é, assim, uma coisa que me traga muito conhecimento, né? E aí o Sócrates, ele tem uma relevância muito interessante para a doutrina espírita, então eu rapidamente, em 3 lâminas, vou falar alguma coisa dele. Tá? Sócrates foi um filósofo grego que nasceu em Atenas, foi conhecido por a filosofia focada no autoconhecimento e ética. Influenciou grandemente o pensamento ocidental. Nasceu numa família humilde, trabalhou como escultor, tinha esquecido disso, lutou, serviu no exército antes de se dedicar à filosofia, qual praticava por meio do diálogo, sem deixar. Ele lutou na Guerra do Peloponeso. Esquisito, né? Os dois citados na pergunta que eu escolhi para falar de reforma íntima, tem passagens assim até Santo Agostinho, que é quem responde a pergunta A, também se converteu aos 31 anos de idade. Aqui ele já chegou a lutar numa guerra do Peloponeso. Não dá para fazer muita filosofia numa guerra, gente. Quem estuda um pouco sabe que ali estava guerreando, no mínimo ajudando a guerrear, né? Sem deixar obras escritas. Interessante, Jesus também não, né? Ele não escreveu nada, escreveram sobre ele. Interessante, Jesus também, né? E ele afirma muita coisa que é muito parecido com a nossa base doutrinária. A morte foi condenada à morte por corromper a juventude, que ele falava com a juventude assim, procure o autoconhecimento. Jesus também. E por introduzir novos deuses, aceitou a pena de morte tomando cicuta. Não correu. Engraçado, Jesus também, né? Pedro ainda tentou, cortou a orelha e tal. Ele, para, Pedro, devolve a orelha, deixa eu ir. Até tem uma coisa muito interessante que eu escutei do Haroldo pela primeira vez, né? Que a esposa dele foi questionar, mas você vai morrer de forma injusta. E ele respondeu, você queria que fosse justo? Aí eu era culpado. Tem que ser injusto mesmo, porque eu sou inocente. Mas você vai morrer. Ele respondeu de novo, todo mundo, uma hora vai morrer, ninguém vai ficar aqui. O meu já tem data. Mas ele não tem razão assim, sua morte está marcada para depois de amanhã. Mas você pode morrer daqui a 15 minutos. A morte é uma certeza, né? E aí ele, um pouco da origem, né? Trabalhou como escultor, serviu o exército, participou, foi casado com Xantipa e teve 3 filhos. Essa é uma diferença. Tem até uma frase engraçada dele, que eu gosto de procurar as coisas engraçadas, né? Sócrates disse que é melhor temer o amor da esposa do que o amor dos inimigos. Ele acha que o amor dos inimigos é mais brando do que o amor da esposa. Foi ele que disse, tá? Eu só estou repetindo. A gente, assim, né, ninguém acerta todas, ele pode ter escorregado. Mas ele foi casado com essa moça, teve 3 filhos. Era descrito como baixo, robusto, com os olhos soltados. Uma característica física de curiosidade. Agora vem a parte que é interessante para nós. Ele inventou o método socrático,
partir dele, né, o método que tem o nome dele, socrático, que é um método de questionamento maiêutica, para ajudar as pessoas a dar luz o conhecimento que já existe dentro delas. Então Sócrates afirmava muito isso, que tudo que a gente precisava fazer estava dentro de nós, na nossa consciência, partindo da ideia que a verdade resiste dentro do indivíduo. Interessante que eu lembrei de um amigo meu chamado Potiguara, lá em Juiz de Fora, que eu tive contato com ele na adolescência, e o Poti era narcopunk. Bons amigos, né? Adolescência. Então o Poti falava que o punk anarquista, ele entendia que não precisava de legislação, polícia, nem nada. Todo mundo sabe o que fazer. Não precisa contar para alguém que ele não pode matar. Ele sabe que não pode matar. Não precisa contar para a criança que ele não pode roubar a coisa do menino. No fundo, ele sabe. É uma teoria, né? Sócrates levava isso bem a sério. Acha que ele é no caminho. Isso que eu achei interessante da pergunta também de Santo Agostinho, que a gente vai falar na pergunta A, que ele fala: se questiona todo dia à noite se você fez o certo. Então ele fala que esse certo, essa noção de certo e errado está dentro de nós. Quando você erra, então, fala assim, paga de sonso, que você sabe que tu errou. Quando chega de noite, mesmo que todo mundo acredite que foi um acerto seu, você sabe a tua intenção e como você fez, e até se prejudicou alguém para aquilo. Isso está no teu interior, né? O autoconhecimento incentivou a busca pelo autoconhecimento através do lema: conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Essa frase famosa reflete sua humildade intelectual e o reconhecimento que o primeiro passo para o conhecimento é admitir a própria ignorância. Admitir o próprio erro. Os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, os 12 passos de Narcóticos Anônimos, o primeiro é aceitação. Aceita. Depois que você aceita, você consegue os outros 11 passos. O segundo é admitir uma força de um poder superior maior do que você mesmo. O primeiro é admita, você tem um erro. A partir do momento que você admite que você tem um erro, você tem condição de ser tratado. Enquanto você acha que você está errando, que está certo, não tem tratamento para você. Então é a mesma linha de entendimento de Santo Agostinho, que fala, te orienta pelos seus próprios atos, argumentando você sobre você mesmo à noite. Então ele está aqui, ó. O reconhecimento que o primeiro passo para o conhecimento é admitir a própria ignorância, o próprio erro. Obra escrita, não deixou obra. Os ensinamentos foram preservados através do escrito de seu discípulo, principalmente Platão e Xenofonte. No curso de História da UFAM, o primeiro período, historiografia, a gente fica amigo desse homem aqui. Tanto que a gente é obrigado a estudar Xenofonte. O foco mudou, o foco da filosofia, né, que estudava a natureza, para as questões humanas, como ética, justiça e virtude. Agora a gente entende da onde que Sócrates tirou o conhece-te a ti mesmo. Vem da filosofia dele, de um cara que não escreveu nada, teve um caminho de luta para se tornar o filósofo que foi, morreu inocente, sem correr da punição. Então, bem interessante. E disse o tempo todo que ele mesmo não sabia nada. Morreu porque ele não queria admitir que ele era o homem mais sábio da Grécia. A contenda começou por aí. E aí a gente chega na letra A. A resposta dos espíritos foi: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Aí foi a hora que eu achei. Kardec se aborreceu, olha. Porque aí ele já vira para os espíritos e fala assim, ó, concebemos toda a sabedoria desta máxima. Tipo, eu já sei isso, você está me falando, eu sou pedagogo, discípulo de Pestalozzi, você quer me falar da frase de Sócrates, né? Essa eu já sei, tipo isso, né? Porém, a dificuldade está em precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí ele devolveu, né? Tá, essa daí eu já sei, então me fala, como é que eu faço para eu me conhecer mesmo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Já é Santo Agostinho respondendo. Ele que respondeu lá primeiro, mas agora a gente vai dar um foco nele, né?
Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Complicado. Mas foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Por que eu parei e falei complicado? Porque aqui, uma das coisas que eu entendi da intenção de Santo Agostinho é que não é convencer alguém. Tipo, Dona Carla vem conversar comigo, falei, você errou e tudo. E eu estou aqui com um argumento para convencê-la de que eu estou certo. E no final eu posso até conseguir ir embora pensando, convenci a Dona Carla, ela entendeu que mesmo errado, ela acha que eu estou certo. Porque quando você se interroga, não tem como você se enganar muito, vamos falar a verdade. Pode estar todo mundo ali naquele meio, daquela atitude, daquela ação, daquela posição que você tomou, achando que você é um anjinho. E você está intimamente sabendo, nada, tem raiva daquele fulano, daquela fulana, entendeu? E eu não queria perder para ninguém. Então, tomei as atitudes que eu precisava para me manter onde eu quero. Vencedor, dono da verdade. Então, aí é que é o negócio, né? Porque aí, quando você está só você, como minha avó Mercy dizia, só você e o travesseiro, cara, o papo fica sério para danar, né? E aí a gente começa a pensar até onde nós estamos. Eu não posso falar assim, sem graça de afirmar que eu já fiz coisas assim, mas eu já tentei fazer. E acordei no outro dia meio com a consciência pesadinha. Mesmo todo mundo no ambiente que eu estava achando que eu era o cara legal, eu sabia que no fundo eu tinha um pouco de orgulho, egoísmo e vaidade naquela atitude que eu tinha tomado, né? E aí Santo Agostinho foi um filósofo e teólogo que viveu no norte da África. Que a gente tem essa imagem de Santo Agostinho um europeu, louro, né? Daqueles, né? Não, norte da África. Autor de obras influentes como Confissões e A Cidade de Deus. Me deu uma vontade de ler, não ia dar tempo, senão eu começava outra coisa e não fazia palestra. Mas quando eu li, me deu uma vontade de ler essa Confissões. E sua juventude foi marcada pela busca de prazeres e pela busca de diferentes filosofias. Mas ele se converteu ao cristianismo aos 31 anos. Numa idade média que o caboclo morria com 40 e pouco. Muitas vezes, 31 ele já estava meio assim... Foi longe para danar, porque a quantidade de gente que morria entre os 20 e os 25, na Idade Média, era, né? E ele foi convertido aos 31. Em grande parte, graças aos esforços da sua mãe, Santa Mônica. Também, por isso que é fantástico ganhar o pedido de uma palestra. Nem sabia que essa Mônica era a mãe de Santo Agostinho. Olha. A próxima vez que eu puder estudar alguma coisa sobre ela também, vou ver quem foi. É frequentemente representado como uma arte com um coração em chamas, não sei se está dando para ver aqui, símbolo de seu amor por Deus, e como bispo, como os trajes de seu cargo. Então ele é sempre retratado num traje de bispo e muitas vezes com o coração em chamas na mão. O que eu coloquei em explicação? Não consegui achar nada, que eu tenho essa bobeira de tentar achar, né, como fiz com Sócrates, da característica física de Santo Agostinho. Mas ele nasceu em 354, né? Ele teve uma educação brilhante em retórica e filosofia, era um cara de dinheiro, foi estudado. Então, conseguir educação na época dele. Chegar aos 31 era complicado, tinha que ter dinheiro, né? Parece o mundo de hoje, né? Porque a pessoa mais abastada está cada vez com mais qualidade de vida e mais longa a vida dela, né? E ele tinha a condição de estudo, mas teve uma juventude hedonista. Aí o que é hedonista, né? Hedonista é uma pessoa que busca o prazer como objetivo principal da vida, acreditando que isso leva à felicidade. Eu tive meu período hedonista. E acreditando que isso e tendo um filho fora do casamento. Então ele tinha muito problema em segurar o ímpeto masculino dele.
Vou resumir assim essa parte do nosso querido Santo Agostinho, mas ele deu um trabalhinho também na idade dele. Ele se converteu em 387 após se impressionar com a história de Santo Antão e ler uma carta de Paulo. Foi o grande gatilho que fez a transformação em Santo Agostinho, foram as cartas de Paulo. Lembrei também de uma palestra espírita em que um palestrante melhor do que eu falou de uma carta de Paulo, que é estudada no mundo espiritual por um conterrâneo de casa espírita do Haroldo Dutra, acho que foi o Haroldo que falou. E eles estudam a carta de Paulo há 150 anos do outro lado, gente. Não é igual a gente aqui que a gente acha o ChatGPT legal, né? Que tem Google, mas imagina os recursos de uma colônia espiritual do nível de nosso lar para fazer estudo sobre carta de Paulo. Devem ser anotações, conversas, instruções de pessoas que estão muito à frente de nós e eles estão estudando o bicho há 150 anos, uma carta só. Sua obra mais famosa é Confissões, tornou-se um dos mais influentes e importantes teólogos da história da Igreja. Ele influenciou o pensamento ocidental e dizem que até parte do protestantismo nasceu de suas incursões sobre salvação, graça e livre-arbítrio. Continuando, então a gente já começou sobre Santo Agostinho, né? Ele já afirmou o que ele fazia, que todo dia ele se perguntava o que ele tinha feito, se tinha alguém contra ele, se ele tinha pecado contra Deus, e buscava nele mesmo, não convencer alguém de que você é bonzinho, mas entre você, a sua consciência e o Cristo, como que você está. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então já me explicaram isso muito aqui no Centro Espírita do Candário de Luz, que essa busca, essa vontade, às vezes, que, como meu filho fala, o papai é empolgado, né? Então essa empolgação que eu tenho em buscar o conhecimento espírita me transforma demais. E eu tenho certeza de que eu sou bem instruído, bem assistido quando eu estou. Conto aqui na atividade de tratamento à distância, que eu dirijo até a fábrica que eu vou trabalhar, eu todo dia trabalho em uma, muitas vezes, ouvindo a web rádio Fraternidade, e muitas vezes eu faço palestras dentro do meu carro sozinho, conversando com o rádio, com a web rádio, sabe mais Deus com quem? Infinitamente melhores do que as que eu faço aqui. A conversa vai embora. E essa busca é bem assistida. Então, quando a gente tenta, eu acredito, mais do que isso, eu tenho certeza que quando nós buscamos a melhora, esses espíritos benfeitores que estão do nosso lado, o tempo todo, esperando a gente querer a melhora, eles aproveitam esse momento para nos fazer algum tipo de assistência boa. Não é assim que os obsessores fazem também? Esperando a gente numa sintonia ruim para atacar? Então, por que a gente não pode acreditar ou acreditaria que é diferente entre os trabalhadores de Jesus que nos querem assistir? Enquanto você está com uma sintonia muito baixa, ele nem consegue. Mas a partir do momento que você começa a buscar, se questionar, ver se você está certo e querer algo mais, você entra em sintonia com o que ele quer de você também e ele vem te assistir, né? E aí ele começa a fazer avisos, eu coloquei um monte de dedo apontando para a gente e o cara carregando uma pedra enorme chamada culpa, porque ele afirma assim, perguntai ainda mais, essa é pesada, se aprouver-se a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém lá do outro lado? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, porque aqui, eu falo isso até para as pessoas que me perguntam sobre o espiritismo, a gente consegue conversar, eu consigo conversar com o Zélite, falar bem e pensar mal. Eu consigo falar com ele, não, Zélite, eu vou te ajudar, e minha mente está pensando, tomara que ele se lasque mesmo,
Não, pode deixar, vou dar um jeitinho para você. E a minha mente pensando, ele vai se dar mal. Isso aqui eu consigo. O cara, não tem artista da Globo que faz isso, novela, né? Faz uma cara de bonzinho, fala uma coisa boa, pensando só coisa negativa. Lá não. Do outro lado, você é transparente, translúcido, você é enxergado por todos. Então, se você fosse para o outro lado agora, carregaria muita culpa. Por isso que é bom fazer a arguição de você com você mesmo toda noite, porque você vai eliminando um peso, né? Se você tirar 20% de carga com essa arguição toda noite, você já chega do outro lado bem mais leve. Né? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. A gente se sabota. O Espiritismo mostra isso muitas vezes. É uma tendência, é uma forte tendência que você traz do passado, é uma força de pressão do mundo com o que você traz de experiência no espiritual dentro do seu perispírito de centenas e centenas de anos. Tem esse... Mas você pode analisar isso, se você está se sabotando, né? As respostas vos darão ou descanso para a consciência ou indicação que o mal precisa ser curado. Aí eu coloquei uma imagem de libertação, que a gente descobrir o nosso mal e lutar contra ele, começar a vencê-lo, é uma forma de se libertar, de andar mais leve, de andar mais com a consciência tranquila, a gente vive melhor, né? Direis, como há alguém de julgar a si mesmo? Não estar aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? A gente tem um motivo sempre muito forte para um monte de defeito nosso, né? Falou um defeito meu, na mesma hora eu já tenho uma justificativa. Eu, então, já sou campeão de... Não, mas aí você tem que entender que eu nasci lá no São Bernardo, né? Dá licença aí um pouquinho. Não é desculpa, né, gente? Não é. Então, ó, o avarento se considera apenas econômico. Lembrei da novela do Seu Nonô, quem é mais velho deve lembrar. Seu Nonô não se achava um avarento, ele se achava um cara econômico, né? Era uma propaganda, era uma novela da Globo que o cara jantava 2 vezes por semana, lembra? A luz de vela para economizar energia elétrica. Então tinha uma novela que o cara, ele não falava que ele era avarento, não, ele se achava um cara ponderado, pé no chão, que sabia guardar, né, dinheiro. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Esse é a desculpa campeã do orgulhoso, né? Mas logo comigo, ele nem sabe com quem ele está falando. Essa é clássica, né? Então esse é o orgulho ferido. Então você fala, não, eu tenho minha dignidade, né? Eu trabalhei no último ano de Assembleia, eu tive um amigo de estágio que falava assim, como é que ele falava? Não sei o que da minha honra. Eu falei, meu Deus, cara. E aí ele falava, né, Heitor? Eu falava, eu não tenho isso não, bicho. Me desculpa, cara. Você pode ficar com esse trem pra você aí. Mas é o orgulhoso, que por causa dessa tal honra dele, ele era cara fechada e Deus me livre pisasse no pé dele, né? Cadê onde eu estou? Isto é muito real, mas tendes meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Que aí eu coloquei a foto, tá vendo o cara aqui, ó? Ele ganhou, campeão, vencedor. Olha aqui o pobrezinho que ele tá em cima. Então você chega à noite e fala assim, hoje foi, ó, arrebentei, me dei bem, ó, ganhei, foi tudo. Mas como é que você fez isso? E o que você fez? Se tivessem feito com você, você ia achar bacana? Você teria sido legal, né? Isso atrapalha muito a gente a trabalhar no mundo de hoje, né? Porque tem certos engodos no meio profissional que eu, como cristão, acho um absurdo como uma pessoa pode ter feito aquilo com a outra, não é possível. E a pessoa do meu lado acha uma grande jogada, uma estratégia perfeita. É como se o Neymar tivesse dado um drible ótimo e feito um gol, entendeu? Ele arrumou um jeito de, entre eu e ele, numa promoção, num benefício, num ganho de um treinamento, passar a perna no cara e dar a ele.
também fulano se deu mal, ele achou que ia, mas eu fui lá, falei com o chefe, e agora na hora o promovido sou eu. Aí Santo Agostinho fala uma outra coisa que eu coloquei aqui: mentira confortável tem fila para escutar, verdade inconveniente o cara tá sozinho, né? Aí ele afirma assim, ó: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos inimigos, dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como um espelho, a fim que sejais advertido com mais franqueza do que faria um amigo. É porque o amigo às vezes é cheio de dedo. Eu tenho contato sempre com pessoas que eu queria olhar para a cara delas e falar assim: mano, está todo errado, mas eu ainda não consegui caminho, força, porque o cara é muito meu amigo. Agora, se é alguém que a gente não gosta, se é uma pessoa que não gosta, né, é na lata, pô, aí tô ajudando. Aí ele, o seu inimigo não tem papa na língua, escuta ele. Algum fundo de verdade deve ter. Você pode se achar o cara mais simpático do mundo, mas se seu inimigo te chama de antipático, analisa isso. Você pode ter alguma antipatia que você ainda não está percebendo, né? E aí, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Ele veio para um caminho agora, Santo Agostinho, que eu achei muito pesado. Até coloquei a foto aqui, são mãos de uma senhora bem idosa. Olha o que ele afirma. Faça as questões e gaste minutos para conquistar essa felicidade eterna. Se argumente. Não trabalhais todos os dias com um fito de juntar haveres que vos garantam o repouso na velhice. Por exemplo, como eu contei, 50 anos, eu não estou toda hora preocupado assim: a lombar dói, eu tenho fascite plantar, já tive um monte de coisa. E aí? Chega uma hora que eu começo a preocupar assim, né? O que vai ser na minha velhice? Já não sou mais o mesmo. Então a gente tem essa preocupação, mas ela não pode ser maior do que a preocupação de para onde eu vou quando eu sair daqui. Brincando assim, quantos aninhos de umbral eu vou ter? Tem uma amiga ali que fala, né, separa pelo menos uma pocinha de lama lá, porque deve dar sede. Então a gente tem, né, a gente tem um caminho, a gente tem uma coisa mais séria do que o problema do INSS nos esperando logo depois. Então a gente não perde um tempo, previdência privada, juntando recursos, guardando dinheiro, olhando para as posses materiais que podem ser revertidas em conforto um pouco mais na velhice. A gente não olha isso, Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? Eu já tenho esse desejo sincero no meu coração. Espiritualidade amiga, por favor, morar na praia, né? Trabalhando pouco, ventinho batendo, musiquinha ali, né? Aquela aguinha do mar que é só que dá da ondinha. Maravilhoso, né? Não é isso que a gente quer? Pois é, mas olha o lembrete que ele faz. O fim que faz suportar fadigas e privações temporárias, quer dizer, Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, porque nós somos espíritos eternos. Eu estou falando de uma aposentadoria de quê? 10 anos? 10 anos dá 120 meses. Eu tenho comunicação de mácula aqui no céu, para a mediúnica do trabalhador, do século VIII para mim. E eu estava no século VIII fazendo só besteira, gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que o homem já me perdoou, já está tudo em casa. Mas era século VIII, então 120 meses para um cara que já era vivido no século VIII, a gente está no século XXI. O que são esses 120 meses? Perto de 120 meses, perto de 120 minutos no umbral. Aí olha o que ele afirma, Pois bem, que é esse descanso de alguns dias?
turbado sempre pelas enfermidades do corpo. Poxa, eu vou confessar uma coisa, parece gravada, mas meus tios em Juiz de Fora estão todos envelhecendo. Os meus tios da infância. E estão todos com problema de saúde. O que é fatal no processo de envelhecimento? O nosso corpo começa a dar sinais de quebra, de falha, de desgaste. É só separar eu com 50 anos, quantas vezes meu coração já bateu desde o meu nascimento. Uma hora esse coração, se eu viver mais 30, 40 anos, ele vai ter 80 anos batendo dentro do meu corpo para fazer meu sangue circular. É uma peça que daqui a pouco ela sai da garantia, não é mesmo? E eu extremamente preocupado com esses meus últimos anos. Esquecendo do que acontece depois. Ó. O que é isso, cara? O que é esse final de vida? Enfermo, eu querer passar na praia com ventinho, em comparação ao que espera um homem de bem. Quantos e quantos curtiram uma aposentadoria abastada na beira da praia e estão há 20 anos tentando sair do umbral. Muitos, assim, eu tenho amigos que até os 60 anos viveram uma vida em casa, com a família, e dos 60 aos 65 tiveram 130 namoradas na beira da praia. Porque juntaram dinheiro e tal, aí hoje em dia, né, faz clareamento no dente, a operação lipo na barriga, fica sarado em 2 semanas. E aí cai no mundo, estragando uma encarnação inteira de luta e resiliência. Então, o que são esses últimos dias que muitas vezes nos dá tanto trabalho? De manhã tomo creatina, colágeno, remédio para pressão, polivitamínico. Eu lembro de eu acordar, não tomar nada, tomar água, jogar bola o dia inteiro no clube, sair à noite, voltar para trabalhar. Agora não é mais assim. Aí eu preocupado aqui com o que vai acontecer comigo agora, eu não tenho que estar preocupado com o daqui a pouco. O que é o daqui a pouco? Média do brasileiro é 74 anos. Eu tenho 50. Vivi 2/3. Minha preocupação é que depois desse 1/3 que está faltando, eu preciso ir para algum lugar legal. Preciso ficar mais bem amparado. Pelo menos ser melhor assistido, né? Para na hora que eu desencarnar, eu já vou desencarnar gritando: aqueles espíritos lá, me ajuda aí. Não é? Eu vou pensar. É. Ó, e aí, ó. Essa aqui, última, é Kardec. Não, ainda é o Santo Agostinho, desculpa. Peraí. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto futuro. Ora, essa é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso ritmo, visto que desejarmos fazer o que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Aí Santo Agostinho começa a falar assim: mas essa dúvida que você está tendo, a gente veio com o Espiritismo para te elucidar. Você perder isso, para você não ter essa gana dessa materialidade absurda, de você, quando está ficando mais velho, pensar: vai acabar, pelo amor de Deus, eu tenho que zoar agora, porque vai acabar. E eu ainda não aproveitei do jeito que a materialidade do mundo me dá a oportunidade de aproveitar. Ainda não viajei de barco, não fiz um cruzeiro, não conheço o estádio tal, que joga o time tal. Então, coisas assim muito frívolas, né? Muito pequenas perto do que é realmente a nossa passagem aqui. Por isso foi que chamamos a vossa atenção, ainda é Santo Agostinho, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. Foi ele falando do início do movimento espírita. É por isso que em Paris, nos Estados Unidos, tinha tanta mesa girando, gente falando, mesa subindo. Era tanto fenômeno que eu queria te afrontar para ver se você desperta. E que agora vos damos instruções. Depois disso, pegamos Kardec, estamos escrevendo livros e mais livros para te instruir. Que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. E nós espalhamos. Eu acho
eu tenho tomado alguns cuidados, assim, responder perguntas espíritas citando a Bíblia, o Evangelho, o Novo Evangelho. Uma das coisas que eu ouvi na palestra hoje, estou dentro do meu tempo, tá? 4 minutos e 50. Uma das coisas que eu ouvi foi o Haroldo de novo, falando do Chico. Perguntaram para o Chico assim, e aí, Chico, alguma novidade lá do mundo espiritual? Contaram alguma coisa, né? A pessoa já quer uma fofoca, assim, de algum artista. Vai casar, fulano vai morrer, o que vai acontecer, né? O Chico falou, não, meu irmão, não. A novidade é a mesma há 2000 anos, o Evangelho. O Evangelho é o novo, a gente ainda não entendeu o negócio, estamos aqui na palestra, entendendo. Olha, eu sou muito curioso, assim, mas não tenho domínio do Velho Testamento e nem do Novo, que a gente lê direto. Então a gente precisa, né, dessa busca. E aí ele fala, com este objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Quer dizer, o livro dos Espíritos, todas as perguntas foram construídas para a gente ter esse entendimento. Reforma-te a ti mesmo. E aí agora Kardec está acabando, que agora o Kardec faz um parágrafo de consideração dele mesmo sobre todo o apanhado de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguido o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, aí o livro, vamos elogiar o livro dos Espíritos, o trabalho do nosso Allan Kardec, né? Perceberam agora, não sei se vocês perceberam, a proximidade do que falava Sócrates, do que falava Santo Agostinho, e do que o Cristo pede para nós, da reforma, interrogar mais a nossa consciência. Sócrates falava, está tudo aí dentro, te pergunta, conhece-te a ti mesmo, o que você precisa saber está no teu interior. Isso já era a teoria socrática, que o que você precisa saber está na tua consciência. E Santo Agostinho fala a mesma coisa e Kardec reafirma. Se a gente interrogasse mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Toda vez que eu dou esse exemplo, eu lembro da minha amiguinha lá na Assembleia, que eu era da diretoria de informática e fazia atendimento ao usuário, né? Perdi muita paciência para TI, mas já fui TI mesmo, de fazer suporte técnico ao usuário. E naquele dia, eu não lembro porquê, eu sempre ajudava ela com muito carinho. Eu não lembro porquê, e não foi para mim uma coisa marcante assim no meu dia, mas eu não tratei a moça bem. Então, depois eu tive certeza que eu não tratei. Porque passaram-se 3, 4 meses, eu fui em outro momento meu na sala dela para fazer um outro atendimento de TI, e nesse dia eu já estava mais tranquilo. E ainda fui abrir a minha boca assim, e a senhora sumiu. Eu falei, pois é, depois daquela vez que você me distratou, eu fiquei muito mal, pedi licença especial. Olha. Porque eu tinha reclamado que ela estava com muita dificuldade de usar o computador e tudo. E falei assim com ela que a senhora liga todo dia. Ela me contando o que eu tinha falado. E tipo assim, falei, quase que pelo que eu entendi, pelo que ela me contou, eu quase falei com ela assim, para de usar esse negócio que você não sabe não. Também liga demais o suporte técnico. E fui trabalhar, porque eu andava na Assembleia do Estado com um rádio atravessado aqui. Nós éramos 4 técnicos para 650 máquinas, e depois que eu saía da TI, eu não voltava. A Beth, secretária, ficava me mudando de lugar pelo rádio. Ó, você está no gabinete tal, vai para a diretoria tal. Da diretoria tal, você vai para tal lugar, de tal lugar, vai para tal lugar. Então eu saí com um monte de missão para fazer. Nesse dia, na hora que eu passei por ela, eu não fui educado. E ela ainda falou comigo, e você é sempre educado. Eu fiz a moça entrar em depressão por causa da minha falta de educação. Ela pediu licença especial e passou 90 dias fora da Assembleia com um tratamento psicológico lá na psicologia, que a Assembleia tem uma sessão de psicólogo, recebendo atendimento, porque eu fui grosso e eu nem me toquei. Você vê como é que Kardec tem razão. E quem me conhece sabe que eu tenho muito defeito, mas ser grosseiro com os outros eu detesto.
É uma coisa que me incomoda. Eu gosto de ser educado o tempo todo, ser gentil. Foi assim que me educaram. E olha o que eu fiz com a moça, cara. 90 dias de licença, porque eu fui grosso naquele dia, sem nem me tocar. Acabou. Tá acabando. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima. Quer dizer, a gente se interrogar é melhor do que seguir uma afirmação. Muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos a máxima. Aquela que exige respostas categóricas por um sim ou não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. O que é? Que ele está querendo dizer ali, que eu entendi. São perguntas que são respostas dicotômicas. Tal ato foi certo? Sim ou não? Justifica não. Explica nada. Pensa no ato e compara ele com Cristo, com a doutrina espírita e pensa, foi certo? Você deve ter os seus motivos, mas antes responda, sim ou não, foi certo? Se a resposta é não, se corrija. Aí eu lembro do Alberto Almeida, né? Aí você abotou a carapuça até o calcanhar e se corrija. Justifica não. Não tem justificativa não. É pela soma que derem as respostas, mais sim ou mais não, poderemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Aí eu coloco aí a foto do lobo, né? E esse é o boa noite. Pouquíssimo atraso, 2 minutinhos só. Uma boa noite abençoada, com muita paz e luz, que os bons espíritos, mensageiros do Senhor estejam sempre conosco. Aí é tipo uma oração, achei legal. Meu Deus, agradecemos pelo vosso amparo, inspira-nos para que saibamos vencer a nós mesmos, que é o nosso grande inimigo, né? Somos nós mesmos. Que assim seja. Muito obrigado.